Tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Quero colocar o celular no modo silencioso. Hoje eu não trouxe violão para a gente focar e ir direto ao ponto. Mas eu estava com vontade de trazer meu violão. Mas, não, hoje eu vou deixar sem. Para a gente poder... Pessoal, só lembrando, né, que não é um culto, né? Nós estamos aqui para estudar juntos a palavra de Deus. Então, você pode interromper, pode fazer pergunta, pode levantar a mão, né? Pode interagir, né? Não tenham medo de fazer isso, né? Eu só costumo dizer que quando a pergunta é fora da aula, se possível, deixar para o final, né? Porque quando a gente abre a sessão para perguntas que são outro tema, outro assunto, meu Deus, aí às vezes aquilo acaba tomando uma boa parte da aula. Eu quero responder, mas tem coisa que demora, né? Então é bom deixar para o final. Agora, o que diz respeito à aula aqui, se alguma coisa você discordar ou quiser acrescentar alguma coisa, perguntar, fique à vontade, tá certo? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse dia em nossas vidas, ó Pai. Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder compartilhar a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por cada vida que está aqui, Pai, que tem desejado aprender mais de Ti e Te conhecer, Pai. Nós declaramos, Espírito Santo, que Tu tens liberdade nesse lugar e te pedimos que o Senhor possa nos conduzir nesse tempo para estar aqui capacitando, instruindo, fortalecendo, edificando cada vida que aqui se faz presente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, uma informação importante, uma direção que Deus me deu para compartilhar com os alunos lá de Canelinha, né? Lá as aulas são na terça-feira à noite. Uma batalha na mente que todos nós enfrentamos, e você pode ser que alguém aqui já tenha enfrentado, principalmente aqueles que estão mais tempo na caminhada, né? É de pensar assim, poxa, eu preciso aprender mais, eu vou precisar estudar esses assuntos aí, fundamentos bíblicos, até que ponto isso é importante, né? Eu preciso mesmo. E Deus me deu uma palavra sobre isso, né? Eu até conversava com a minha mãe, a pastora Mena, sobre Oséias 4:6, que diz, né? O meu povo perece porque faltou um conhecimento. E porque você desprezou o conhecimento, eu também te desprezarei como sacerdote. Então, quando eu rejeito o conhecimento, se eu rejeitar o conhecimento, Deus não vai querer mais eu como sacerdote. Porque não tem como você estar à frente de pessoas, edificar pessoas, se você parar de aprender. Então, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai aprender até o último dia. A única coisa é que Deus sempre vai ter algo novo para a gente, né? Com certeza, mas a gente não pode parar de aprender. Pensar que, tipo, eu já li a Bíblia 20 vezes, ou eu já fiz curso lá na Flórida ou na Austrália, sou PhD em teologia, então agora já posso parar por aqui. Não, infelizmente não funciona assim. Né? Jesus disse, quem não se tornar como uma criança, de maneira alguma pode herdar o reino dos céus. E eu sempre digo, para mim, as duas principais características de uma criança, a pureza, a inocência, que é típico da criança, mas o desejo de querer aprender, né? A criança, ela tem fome, ela tem sede. E nós, humanos, adultos, né, quando a gente vai atingindo uma certa idade, o cabelo vai mudando a cor, não sei, César, a gente já vai ficando mais meio duro, mas isso aí eu já sei, né? Só que a gente sempre ainda vai ter coisas para aprender, né? Sempre vai ter. E é por isso, e tem uma outra passagem que Jesus já acrescentou uma outra palavra, né? Quem não se tornar humilde como uma criança, né? Então a criança tem, né, essa humildade que nós precisamos, até o fim, né? Até o fim. Então, só abrindo parênteses, fazendo esse comentário, porque o que a gente está vivendo aqui também diz respeito a uma batalha espiritual, né? Porque pessoas aqui estão sendo capacitadas, preparadas para que possa ampliar o reino, né? Levar esse conhecimento adiante, essas sementes, porque aqui
na verdade está sendo feito um plantio de sementes, né? Pode-se dizer. E essas sementes vão ser espalhadas, que vai gerar uma colheita. E se tem uma pessoa que não quer colheita, o inimigo da colheita se chama Satanás. Ele não quer a salvação das almas, ele não quer colheita. Então há uma batalha. E por isso eu estou passando essa informação. Porque quando a gente tem esse entendimento claro, não, eu preciso continuar aprendendo, quando vem essas vozes na mente, não, mas isso eu já sei, será que eu preciso mesmo acordar domingo de manhã, meu dia de folga, né? Queria dormir até tarde. E aí você vai, Satanás, cala tua boca, porque está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e eu quero, então eu estou indo. Amém. Benção, queridos. Então tá bom, é isso aí. Então o tema de hoje, né, primeira aula oficialmente falando, né, nós gastamos um tempo aqui, há 15 dias atrás, para deixar muito claro que a fundamentação básica de tudo que a gente vai aprender está amparado na Bíblia, né? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Se não tiver aqui, não tem lógica da gente ficar aqui ensinando coisas que não tem uma base, né? E a nossa base é a Bíblia, né? Então, uma vez que vocês já aprenderam isso, então agora a gente vai para a primeira aula oficial, onde a partir de agora a gente vai estudar quem é Deus, né? E aí o próprio título já tem uma resposta, né? O meu Pai, né? Então, é óbvio que nós não vamos negar aqui que Deus é rei, Ele é o Senhor, Ele é o grande eu sou, Ele é o Jeová Tsabaoth, né, o Senhor poderoso nas batalhas, mas a despeito de todos esses títulos de Deus, né, Jesus Cristo veio ao mundo para revelar a figura do Pai, né? Então isso a gente quer dar ênfase, né, porque há uma necessidade que a igreja, que nós como filhos, possamos entendê-lo como Pai, compreendê-lo como o Pai nosso que está no céu, né? E eu particularmente amo ver Deus como Pai, porque isso me gera uma sensação de um Deus acessível, né? Quando eu vejo um Deus como o Senhor, como um grande rei, como o Todo-Poderoso, o Senhor das batalhas, aquilo já dá a impressão assim, meu Deus, será que eu tenho que pedir uma senha para poder falar com ele? Né? Agora, quando eu vejo meu pai, né? Quando eu vou na casa do meu pai, eu entro a hora que eu quero, eu só chego lá, toco a campainha, eu dou uma ligadinha para a mãe, antes eu estou indo aí, já abro o portão na hora, né? E se eu quiser, o meu filho, neto, ele não pode ficar o tempo todo abrindo a geladeira, mas se eu quiser, eu tenho certeza que eu posso, que eu sou filho. Então, o filho nos dá alguns privilégios, né? Alguns direitos, também deveres. Então, eu gosto de ver Deus assim como Pai, embora que isso não signifique que Ele é um Pai que, tipo, você pode tudo, né? Não, pelo contrário, né? Ele é um Pai que muitas vezes nos corrige, nos disciplina, né? E sabe o que é melhor para nós precisamos confiar nele. A gente vai estar, durante essa aula, conhecendo todos os atributos de Deus, né? Alguém pode dizer assim, eu não preciso estudar a Deus, eu preciso conhecer a Deus, né? Claro, eu estava falando na terça-feira lá em Canelinha. A maior maneira de conhecer a Deus é no dia a dia, na nossa caminhada. Todos os dias, ou pelo menos todas as semanas, Deus nos dá novas experiências. Quem caminha com Deus, quem tem uma vida de oração, de meditação bíblica, de caminhar lado a lado com Ele, todos os dias, todas as semanas você vai ter novas experiências. Deus vai te revelar coisas que não estão necessariamente escritas na Bíblia, mas estão por detrás das entrelinhas da Bíblia. Experiências no dia a dia, como você fazer uma oração e ver Deus responder aquela oração, né? É tremendo quando você ora, por exemplo, uma enfermidade de alguém e a pessoa vem e te diz, poxa, eu fui curado, pastor. É um exemplozinho básico, mas que é tremendo, que a gente vê, poxa, funciona, é real, né? E a experiência de ouvir a voz dele, com tantas outras. Mas não tem como negar, né? Quando você começa a estudar a Bíblia é a principal forma, a melhor forma
de se conhecer a Deus. Então, a partir do momento que a Bíblia tem todas as características de Deus, você estuda esses atributos de Deus, vai dar para você discernir facilmente quando vier qualquer falso entendimento da personalidade de Deus, como Deus é, como Ele age, você vai identificar, não, esse Deus aí, mentira, não, esse Deus eu não conheço. O Deus que eu conheço, ele é verdadeiro. Não existe mentira, a mínima possibilidade de existir mentira no vocabulário dele, no agir dele. Eu aprendi que ele é verdadeiro, ele é um Deus veraz. Um exemplo básico, entendeu? Então, quanto mais você conhece os atributos dele, você consegue identificar o que é falso. É aquela história, né? A pessoa que trabalha com moeda, né? Com notas de dinheiro, ela não precisa estudar as notas falsas, ela só precisa conhecer a verdadeira. A partir do momento que ela conhece uma nota verdadeira, ela consegue facilmente identificar a falsa. Entendeu? A mesma coisa, se eu conhecer Deus na íntegra, suas características, seus atributos, qualquer coisa que foge a esse padrão bíblico, eu já vou identificar, não, isso aqui não é o Deus que eu conheço. Essa voz aí, acho que é a voz do capeta, porque do Espírito Santo não é, não. O Espírito Santo ele me bota para cima, ele me anima, ele me motiva, ele me encoraja. Voz que me bota para baixo, que me deprecia, que me desanima, que rouba o meu valor, e essa voz aí só pode ser do capeta. Sai para lá, Satanás. Deu para entender? Então vamos lá. Deus pode ser conhecido verdadeiramente, né? João 17:3. Só um detalhezinho, queridos. Como hoje eu estou entregando a apostila para vocês, a gente a aula vai ser um pouquinho mais lenta. A partir do momento que vocês já estão com a apostila, eu vou pedir para vocês lerem em casa a próxima aula, né? Porque aí a gente já consegue ganhar um pouquinho mais de tempo, tá? João 17:3. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, é possível conhecer a Deus. Amém? É possível conhecê-lo verdadeiramente, ainda que não possa ser conhecido plenamente, né? Vocês lembram aquela passagem de Paulo em 1 Coríntios 13, né? Agora nós conhecemos em parte, né? Nós vemos ele como que um espelho. E o espelho da época de Paulo era feito com latão reluzente. Então era um espelho bem diferente dos dias de hoje. Você via uma coisa meio turva, né? Então agora a gente conhece Deus de uma forma meio que turva. Ainda não tem assim uma clareza. Mas um dia nós o veremos face a face, disse Paulo, né? Então conhecerei como sou conhecido. Então esse dia vai chegar. Mas por enquanto nós estamos no processo, né? De juntar as peças do quebra-cabeça. Conhecer a Deus é a tarefa primordial e mais importante no que se refere às coisas espirituais. Sem o verdadeiro conhecimento de Deus, é impossível ser salvo ou servi-lo e adorá-lo verdadeiramente. João 4:22 diz que Deus é Espírito, importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas, então aqui a gente já aprende uma coisa, né? Deus é Espírito, né? Então, quando eu conheço a Deus, eu vou ter mais facilidade de adorá-lo. Lembrando que a adoração não é música, né? Para conhecermos a Deus é necessário que Ele se revele a nós. Mateus 11:27, Romanos 1:19. Pois não podemos conhecê-lo com nossos próprios esforços. Deus se revela principalmente em sua palavra. Então é necessário que Ele se revele a nós, né? E para isso é importante a nossa busca. Né? Porque a Bíblia diz em Jeremias, buscar-me-eis. Primeiro diz, né? Bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, né? Pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês um futuro de esperança, né? E aí ele continua, mas buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O próprio fato de vocês virem até aqui para poder estudar, isso já é um passo de buscar a Deus, né? Então Deus, ele vê isso. E à medida que Ele vai enxergando em nós esse desejo, Ele mesmo vai se revelando a nós, né? E assim a gente vai conhecendo Ele cada vez mais. É gradativo, né? É uma construção. Então vamos lá para os atributos de Deus.
Está todo mundo aí na página 1, né? Os atributos divinos são as características de Deus, a soma das quais definem quem Ele é. Eles refletem diversos aspectos da mesma essência divina. Quando falo dos atributos de uma pessoa, me refiro às suas qualidades, características principais, capacidades e traços de sua personalidade. Ou seja, me refiro a quem ela é. A Bíblia apresenta os seguintes atributos de Deus, né? Então, assim, se a gente fosse pedir alguém para descrever a Gabi, né? Ou pedir alguém para descrever a Ana Cristina, o seu César, a Carmen, né? A pessoa diz, a Carmen, aquela moça da blusa de rosa, ela é muito simpática, aquela de olhos verdes, né? Olhos azuis, né? A loira. Então tem as características, né? Assim é Deus, né? Eu tenho as características dele, os atributos dele. Então eu consigo, com essas características e atributos, eu vou conseguir conhecê-lo melhor. Aqui o texto pede para a gente ler o Salmo 139. Lá na turma de Canelinha a gente leu junto, mas aqui eu vou dispensar vocês, tá? Deixo para vocês lerem em casa. Tarefa de casa, leia o Salmo 139. Amém? Salmo 139 é aquele salmo que fala, né? Para onde me irei do teu espírito, né? Então, tu sonda e me conheces, né? Interessante que Deus também nos conhece. Ele nos conhece de verdade, Ele nos criou, né? O atributo número 1 de Deus, né? Que é muito conhecido, embora você não encontre essa palavra na Bíblia, né? A palavra trindade, você não está na Bíblia, tá? Todo mundo aqui, quem é mais tempo na caminhada, sabe que não existe essa palavra na Bíblia, mas a Bíblia, ela deixa muito claro que Deus, realmente, Ele é triuno, né? Ele é trino. Então, por isso, o primeiro atributo de Deus é que Ele se manifesta de 3 formas diferentes, né? Ele existe eternamente como 3 pessoas, como Pai, como Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus, né? Inclusive, a gente vai estar estudando sobre Jesus e sobre o Espírito Santo, e uma das coisas que a gente aprende é que eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 têm os mesmos atributos, as mesmas características, porque ambos são Deus. Ok? Estou falando muito rápido? Todos os atributos divinos aplicam-se a cada pessoa da divindade. Vou ler um texto para vocês aqui, Mateus 3,16, que eu acho que é o batismo de Jesus. É um exemplo legal, porque enquanto ele está sendo batizado, né? Mateus 3,16, né? Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriu-se os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Né? E uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui é uma passagem clássica da Bíblia que mostra a Trindade. Né? O Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma de pomba e uma voz do céu, Deus Pai, falando: Eis aí meu Filho, em quem me comprazo. Né? Ok? Tem outras passagens. Mateus 28, 19, 1 João 5, 7. Né? A Bíblia não fala a palavra trindade, mas através da palavra podemos perceber que Deus é trino e uno. Ou seja, 3 pessoas distintas que são um só Deus. A base principal para acreditarmos nisso são as evidências dadas em vários textos da palavra. Jesus disse: Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Para entender a divindade de Jesus, vejamos a seguinte questão. Deus, quando se revelou a Moisés, disse: Eu sou o que sou. Eu sou aquele que sou. Êxodo 3,14. Jesus também afirmou: Antes que Abraão fosse feito, eu sou. João 8,58. Jesus, sem sombra de dúvidas, era Deus em forma de homem na terra. Filipenses 2,5,9, do 5 a 9, diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem. Mas ele era totalmente Deus. Em João capítulo 1, a Bíblia diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. O Verbo era Deus,
e se fez carne e habitou entre nós. Então ele deixa claro que o verbo, que é Jesus, né? Acho que eu já expliquei para vocês que essa palavra verbo, no original em grego é a palavra logos, que significa palavra revelada. Então Jesus, ele é a palavra revelada. Assim como nós somos a carta escrita, né? Somos irmãos dele, né? Ele é nosso irmão mais velho. Então ele é a palavra revelada. Né? E ele é Deus. Uma curiosidade é que as testemunhas de Jeová utilizam uma tradução bíblica chamada Nova Tradução. E na tradução deles, que é uma tradução diferente de todas as outras traduções bíblicas do mundo, né? Só eles usam essa versão bíblica. Na Bíblia deles está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo era, entre parênteses, um Deus, com letra minúscula. Porque eles não admitem que Jesus é Deus. Né? Para eles, Jesus é só o Filho de Deus, mas não é Deus. Né? Assim como o Espírito Santo é uma força ativa. Né? Para nós, o Espírito Santo não é uma força ativa, ele é Deus e Jesus também é Deus. Amém? Em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira combinam entre si uma forma de enganar os apóstolos, e por causa de sua hipocrisia são mortos pelo Senhor, diante da igreja, Pedro lhes fala: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, do 3 ao 4. Aqui se conhece a passagem, né? Quando Ananias traz uma oferta apresentando um valor errado, ele mentiu ali, e o Espírito Santo já deu essa revelação para Pedro, e Pedro então disse: você mentiu ao Espírito Santo. Né? Ele estava ali diante de apóstolos, entregando uma oferta, mas o Espírito Santo que estava sobre a vida de Pedro trouxe a revelação: você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Né? Assim como cada um de nós aqui, na qualidade de sacerdotes, porque na nova aliança hoje todos nós somos sacerdotes, sacerdócio real, né? Povo santo, nação escolhida, nós também representamos a Deus. Então, se uma pessoa tentar nos enganar ou tentar fazer o mal para nós, de uma certa forma, está fazendo para Deus. Né? Lembra quando Davi disse: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Né? Ou, quando uma pessoa é ungido do Senhor, eu tenho que tomar cuidado. Né? Porque se eu faço algo para ela, eu estou fazendo para o próprio Deus. Né? Assim como Deus disse para Abraão, né? Todos que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, a gente nunca pode perder essa consciência. Nas próximas aulas, você verá detalhadamente cada aspecto da pessoa de Jesus e do Espírito Santo. Na criação, lá em Gênesis capítulo 1, a gente vai ver no versículo 28 a expressão, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 28. Porque está no plural, né? Creio que aqui todo mundo já sabe, mas vamos lá, não custa repetir, né? Façamos o homem, plural. Por quê? Porque o Pai e o Filho fizeram tudo juntos. Né? E lá em Colossenses vai dizer, né, que nada do que foi feito se fez sem a participação de Jesus. Porque Jesus, o Filho, já existia com o Pai já na eternidade. Então os dois construíram tudo juntos. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então ali na criação a gente já vê os três juntos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Filho dando ordens, né? O Pai liberando a palavra, que é Jesus, o Verbo, e o Espírito Santo executando. Então os três já trabalhando, né? Em equipe, pode-se dizer. Então, na criação, o Pai criou através da palavra, o Verbo, o Filho, Jesus, e o Espírito Santo dava vida, né? Gênesis 1, do 1 ao 3 e 2, versículo 7. No plano de salvação, o Pai enviou seu Filho Jesus, né? João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, no plano da salvação, o Pai enviou o Filho para nos salvar, e após o Filho cumprir o seu papel, deixou o Espírito Santo, o Consolador, para nos guiar. João 14. Então vemos a Trindade presente na grande comissão, Mateus 28, 18 ao 20, né?
Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, né? Batizai todos em nome do Pai, ensinando, né, todas as coisas que eu tenho dito, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Se Deus, o Pai, né? O Jeová, como dizem os nossos irmãos queridos, ele tivesse algum tipo de ciúminho do Filho ou do Espírito Santo, não, eu sou Deus e acabou, né? Jesus não teria dito, né, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus teria dito, batiza só em nome do Pai. Porque é só o Pai. Não, Jesus não, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Por quê? Porque os três são Deus. Na bênção apostólica, né? Os pastores, apóstolos geralmente encerram o culto, né? O amor de Deus o Pai, a graça redentiva do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, né? 2 Coríntios 13, 14. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. No batismo de Jesus, a gente já leu, né? Mateus 3,16. E em muitas outras partes da Bíblia, nós vamos ver a Trindade se revelando, se manifestando. Cada pessoa da Trindade possui uma função diferente, mas são adorados como um único Deus. Existem igrejas que não adoram o Filho, né? Até um tempo atrás, houve um tempo que não se faziam tantas músicas adorando o Filho e até mesmo músicas para o Espírito Santo. Hoje a gente já está numa geração que tem músicas para o Pai, tem músicas para o Filho e tem músicas para o Espírito Santo. E não tem nada errado, né? Um escritor escreveu algo interessante. Se nada revela sobre o ministério da Trindade, pelo menos dá uma vaga ideia dessa verdade. Então aqui esse escritor ele faz uma ilustração, uma maneira de se tentar entender, né, as três pessoas da Trindade. No fogo, há fogo, luz e calor. Essas três coisas, página 2, todo mundo achou aí? Página 2. Então, no fogo, há fogo, luz e calor. E essas três coisas são inseparáveis na unidade do fogo. Não é possível separar o fogo da luz e do calor. A luz permite que vejamos as coisas. E por isso a luz é símbolo da verdade, que permite que conheçamos as coisas abstratamente pela verdade. Daí que digamos ao compreender algo, agora está claro. Porque a verdade esclarece. A verdade é luz intelectual. E o calor do fogo é símbolo do amor, enquanto frieza é símbolo da falta de amizade. Assim como no fogo há fogo, luz e calor, assim em Deus há o Pai, o Filho e a luz de Deus, a verdade e o Espírito Santo, que é o amor de Deus. Uma maneira de ilustrar, né? Assim, quando eu me converti, fizeram uma ilustração do café com leite, né? Ninguém diz que está tomando café, açúcar e leite. Né? Eu estou tomando café com leite, mas na composição tem três ingredientes ali, né? Café, açúcar e leite, né? Então, a maneira que utilizaram para ensinar para mim, a irmã Indianara, lá em Canelinha, estava citando os estados da água, né? A água, ela se manifesta no estado gasoso, estado líquido e estado sólido, né? Mas é água, né? Então, uma maneira de exemplificar. E até nós mesmos, né, que somos corpo, alma e espírito. Exatamente. E somos um. Depois, quando a gente estiver estudando aqui sobre a unidade, já na sequência, vocês vão aprender sobre a unidade composta, né? Então, existe a unidade simples e a unidade composta. E a Trindade, ela é uma unidade composta. Daqui a pouco a gente já vai ver isso aí, tá bom? Então, vamos lá. A base bíblica, né? João 16, 15 a 16, João 16, 11 e João 10, 38. Segundo o atributo de Deus, a independência. Deus é um ser não causado e ninguém além dele próprio sustenta seu ser. Ele não precisa de nós nem do restante da criação para nada, pois existe por si mesmo e não depende de qualquer coisa externa a si próprio para existir. Quero ler aqui Atos 17, 28. Atos 17, 28 diz:
pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, somos também sua geração. Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor nosso Deus, nosso, de receber glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. A ideia da independência é entender que Deus ele não depende de nada nem de ninguém, ele é Deus. Se ele quiser fazer algo, qualquer coisa que ele desejar fazer na terra, ele faz. Embora que existe uma característica de Deus que ele de uma certa forma, ele é dependente no sentido que ele quer contar conosco, né? Ele decidiu fazer as coisas em parceria. Ele quer contar com cada um de nós. E ele trabalha, ele interage com cada um de nós. Agora, se algum de nós aqui disser não para Deus, se algum de nós desistir, se algum de nós não quiser fazer a nossa parte, Deus não vai parar. A obra de Deus não para, o reino não para, o movimento não para. O que Deus tem determinado para fazer vai acontecer, com a nossa participação ou não. A diferença é que nós podemos escolher, né? Se a gente quer fazer parte do plano de Deus para a humanidade, ou se a gente quer ficar de fora. Aí é a escolha, né? É o livre-arbítrio. Tem pessoas que preferem ficar de fora. Eu não quero. Eu quero estar bem dentro. Né? Por mais que seja difícil, o caminho estreito, tem cruz para levar. Às vezes somos amados, às vezes somos odiados. Mas isso é uma outra pregação, desculpa aí. Odiado pelo capeta. Então, queridos, Deus não depende de nada nem de ninguém. Ele é o Todo-Poderoso, né? Número 3, eternidade. Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser. E percebe todo o tempo com igual realismo. Ele criou o próprio tempo e, portanto, é independente dele. Salmo 90, versículo 2. Esse salmo é bem conhecido. Salmo 92, né? Antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vai dizer, né? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E tem ali também o texto de Êxodo 3,14. Né? Então, Deus, ele é eterno. Né? Não tem começo, não tem meio e não tem fim. Ele é eterno. Tem uma música que, quando eu me converti, a gente cantava muito, cantava bastante, principalmente nos jovens. A música do Juninho Afran. Juninho Afran é um cantor brasileiro, um dos melhores guitarristas do Brasil, da história do Brasil. E ele é evangélico, né? É Juninho Afran. Ele tem vários CDs escritos, né? Vários CDs, né? A famosa banda Oficina G3, né? E o líder da banda Oficina G3, que era uma banda de rock gospel, né? É o Juninho Afran. Ele tem uma música que a gente cantava muito na igreja. A música é assim, ó. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Aí a letra vai dizer, né? Ó Deus, tu és o Deus eterno, né? Então é um Deus eterno. Depois você escuta essa música, tá? É muito linda essa música. Eu passo para vocês ali no grupo. São os extras do Pastor Cristo. Número 4, imutabilidade. Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Deus não pode mudar porque é eterno e perfeito. Ali em Tiago 1,17, que é um dos textos aqui citados, né, vai dizer que nele não há sombra de variação. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não muda. Agora preste atenção num detalhe. Deus não muda quanto
ao seu caráter, quanto à essência de quem ele é. Agora, Deus pode mudar uma decisão, né? A gente tem exemplos na Bíblia. O caso quando Abraão intercedeu para o Ló, né? Deus ia destruir Sodoma, Gomorra, com Ló junto, família de Ló, tudo, e Abraão intercedeu pelo sobrinho e Deus salvou a família dele. Embora que a mulher olhou para trás e deu problema. Agora, lembra quando Deus estava disposto a matar o povo porque fizeram um bezerro de ouro? Moisés foi lá diante de Deus e disse: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não mata o povo. Mata eu, mas não mata eles. A intercessão de Moisés segurou Deus. Então, as nossas orações podem fazer Deus alterar algo que ele está por fazer. Isso é o poder da intercessão. Agora, Ezequias também, né? Ezequias, né? Quando há arrependimento, sempre na história bíblica, quando há arrependimento, Deus volta atrás. Cidade de Nínive, Deus estava pé da vida com aquela cidade, uma cidade idólatra. Mas o profeta Jonas foi lá, pregou e o povo se arrependeu. O rei botou todo mundo para jejuar, pano de saco, se humilhou e Deus voltou atrás. Então, nesse aspecto, Deus ele pode voltar atrás numa decisão, mas Deus não muda, né? A essência de Deus, o caráter dele é inviolável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então, Deus é imutável. Até uma curiosidade que o evangélico diz, né? Sobre a questão do jejum, né? Eu não faço jejum para mudar Deus, eu faço jejum para mudar a mim. Porque Deus não muda. Quem tem que mudar sou eu. Isso não significa, porém, que Deus nunca altere seus propósitos temporários ante o proceder humano. É o que a gente comentou agora, né? Ele pode, por exemplo, alterar suas decisões de castigo por causa do arrependimento sincero de pecadores. Aqui o exemplo de Jonas, né? E, além disso, ele é livre para atender às necessidades do ser humano e às orações do seu povo. Em vários casos na Bíblia, fala de Deus mudando uma decisão como resultado das orações perseverantes dos justos. Números 14, do 1 ao 20, 2 Reis 20, do 2 ao 6, Isaías 38, do 2 ao 6, Lucas 18, do 1 ao 8. Então, a nossa oração pode realmente provocar uma sensibilidade no coração do Pai. Mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deu para entender? Por exemplo, Deus é amor, né? Deus não vai deixar de ser amor. Ele vai ser sempre amor, né? Com oração, sem oração, Ele vai ser sempre amor, né? Aquilo que Deus é, Deus é. Unidade. Deus não está dividido em partes, mas percebemos atributos diversos enfatizados em momentos diferentes. Não existe um atributo mais importante do que o outro. 1 João 1,5, 1 João 4,16. Deus é o único Deus, né? Lá em Deuteronômio, a Bíblia vai dizer, né? Deuteronômio 6, né? Ouve, ó Israel, o Senhor é único, o Senhor é o único Deus, né? Então Deus é o único Deus, né? O Rei eterno, invisível, mas real. 1 Timóteo 1,17. Este era um dos fundamentos da lei do Antigo Testamento, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Haverá contradições entre este ensino da unidade de Deus e o ensino da Trindade no Novo Testamento? Ponto de interrogação. É necessário distinguir entre duas qualidades de unidade. Existe a unidade absoluta e a unidade composta. A expressão um homem traz a ideia de unidade absoluta, porque se refere a uma só pessoa. Mas quando lemos que homem e mulher se tornam uma só carne, né? Gênesis 2:24, essa fala de uma unidade composta. Duas pessoas que se tornaram uma só carne. Então aqui é a unidade composta. Visto que se refere à união de duas pessoas. A qual classe de unidade se refere Deuteronômio 6:4? Que é esse texto que eu acabei de ler, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Unidade composta.
Pelo fato da palavra nosso Deus estar no plural, Elohim, no hebraico, concluímos que se refere à unidade composta. Então é unidade composta. Tá? Então, embora que está ali, se a gente for ler na língua portuguesa, né, a gente não consegue ter esse entendimento, né, que é uma unidade composta. Vai pensar que é uma unidade absoluta, porque diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas quando a gente vai para o hebraico no original e aprende que essa palavra Deus ali, no hebraico no original é a palavra Elohim, concluímos que se refere à unidade composta. A palavra Elohim significa deuses ou divindade. Mas deixa eu ver aqui no original hebraico. Até uma curiosidade bíblica, no Salmo, acho que é o Salmo de número 8, que fala, né? Isso eu descobri estudando também. Existem versões bíblicas no Salmo de número 8. Salmo de número 8, versículo 4, diz assim, ó, quem é o homem mortal para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Tem algumas versões bíblicas, o Salmo 8,4 vai dizer, contudo, pouco menor do que anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. E como tem essas diferenças de versões, eu fui estudar mais a fundo, e eu descobri que a palavra correta ali é Elohim. Né? E Elohim não se refere a anjo. Então, quando a Bíblia diz pouco menor do que Elohim, nos fizeste de glória e de honra, nos coroaste, é Deus dizendo, ó, vocês foram feitos com a minha mesma essência. Assim como eu sou Deus, vocês não são deuses, né? Mas nós somos filhos de Deus. Né? Nós temos a mesma essência dele. Então, um pouco menor do que Elohim, a gente foi criado. A palavra Elohim no hebraico, aqui, ó, estou vendo aqui aqui, Bereshit bara Elohim et Hashama. Salmo 8, versículo 5. Que fala que nós somos Menor do que Elohim. Salmo 8, versículo 5. Ó, Elohim, na verdade, é o plural. Aqui é um estudo do hebraico, tá? No original, tá? Elohim, na verdade, é o plural de Eloa, que significa Deus ou divindade, ou uma divindade. Portanto, a tradução literal de Elohim seria deuses. Então, por isso, unidade composta, porque está no plural. Então, quando a Bíblia diz, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, no original é, ouve Israel, Elohim, ou seja, deuses, é o único Senhor. Ali está deuses, que subentende-se que Pai, Filho e Espírito Santo. Está plural. Né? E se eu não tenho essa palavra no hebraico, eu não vou ter esse entendimento. Está dando para entender? Porque Elohim se refere, Elohim trata de um Deus no plural. Aqui diz, né? Porém, mesmo quando se refere a uma pessoa, em Gênesis 1:1, a palavra é colocada no plural porque era assim que se dirigiam as autoridades. É como no português, quando você fala com um juiz, você diz Vossa Excelência. Né? Plural. Pois embora vossa seja um pronome que está no plural, singular, tua, é usado para conversar diretamente com uma pessoa só. E como vimos, geralmente, uma pessoa em posição social elevada. O artigo Vossa Excelência é uma pessoa singular. Publicado na Veja, esclarece um pouco mais esse detalhe da língua portuguesa. Além disso, Elohim é usado para se referir a alguém poderoso ou que tem autoridade, seja um ser humano ou um mensageiro celestial, anjo. Por isso que tem tradutores que usam pouco menor do que anjo na língua portuguesa, porque Elohim também poderia ser utilizado para um mensageiro celestial. Então aí por isso que no Salmo 8 tem tradutor da língua portuguesa que em vez de colocar Deus na língua portuguesa, colocou anjo. Entendeu?
Então, ele vai estudando o original, a gente vai entendendo um pouco mais, né? Aqui, ó, em Êxodo 21, 6. Então o Senhor o levará aos juízes, Elohim, no original, traduzindo no português, plural também, juízes, mas no original Elohim. E o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Êxodo 21, 6, aqui está falando da lei do escravo, né? Que quando decidia servir o seu senhor para o resto da vida, ele era levado até o juiz da cidade, era feito um furo na orelha dele, e aquilo significava que aquele escravo ele era livre, mas ele estava servindo ao seu senhor por livre e espontânea vontade. Assim somos nós, né? Deveríamos ser nós, os escravos da orelha furada. Mas isso é uma outra pregação que o pastor Cristo deu uma viajada aqui agora. Todo mundo entendeu a questão do Elohim, unidade composta? Então a doutrina da Trindade ensina a unidade de Deus como uma unidade composta, inclusive de 3 pessoas divinas unidas na essência, unidade eterna. Só abrindo parênteses, né? Não existe a mínima possibilidade do Pai, o Filho e o Espírito Santo entrar em desacordo entre eles. Não tem como isso acontecer. Na prática, o ser humano, para andar em unidade, é um trabalho, né? Mas com Deus não funciona. Os 3 são um.